Apresento este podcast devido ao que alguns psicanalistas sugeriram em tratar a escuta clínica do psicanalítico numa caracterização que ressalta o fato de as pessoas falarem acerca do sofrimento que habitam as suas mentes. É preciso dimensionar essa escuta devido à seriedade da prática com o psicanalítico, o qual tem por finalidade criar um ambiente que dignifique os que procuram se encontrar com um psicanalista. Meu nome é Carlos R.C. Santos e trabalho como psicanalista desde o ano de 1983, apresentando sempre livros, artigos nessa área, além de veredar pela escrita literária. Essa vivência se dá nos estados de Pernambuco e Paraíba. No decorrer dessa prática clínica, tenho recebido essa tal provocação de profissionais, me levando a formular e gravar os áudios que virão a seguir. Assim, consideraremos o objetivo de contemplar a atenção para oferecer uma escuta de pessoas que trazem os vários incômodos em suas vidas, seja a de ordem íntima, seja a que fala acerca dos modos como lidam com as finitudes de suas vidas, conforme o contato com as pessoas em geral. São essas pessoas que procuram o psicanalista, esperando a todo momento que encontre uma escuta diferenciada, principalmente focalizando o contexto de terem como buscar algum sentido naquilo que articula a relação pessoal com o imaginário e a sua relação também pessoal com o simbólico, repercutindo um primeiro passo dado a partir do que Jacques Lacan, formulou como a interseção existente na subjetividade configurada pelo enodamento de um tipo particular de formulação, a que é denominada de borromeana. Por isso, é necessário que tenhamos como referencial, um referencial importantíssimo, que é transitar pelo que Franz Kafka nos indicou, quando insistiu em retirar das pessoas uma dada submissão ao que questiona a maneira como devemos avançar, além do que é sugerido como rápido, múltiplo e sem valor cultural. Tal procedimento está presente no seu livro O Processo, de 1925, indo até o que as pessoas creem ter deficiência no foco e na atenção, devido ao que é denominado como atividade que não pode ser contida. É o que faz com que as pessoas vivam submersas no meio que fica cada vez mais assemelhado ao que deriva do algoritmo criador de novas linguagens no âmbito virtual da internet. Estamos vendo uma geração de jovens que estabelecem um contato com a formação subjetiva, mas considerando os aspectos que se concernem ao mais imediato, como é o que decorre com a vivência de conteúdos rápidos e de fácil assimilação. Esse produto é estendido para a célula familiar, pois vemos aí se manifestar um tipo de aglomerado de pessoas, tendo como efeito o que se conhece como patologia autoimune. É a produção de uma célula familiar
que desenvolve uma destruição autoexplicativa a partir de enxergar a si mesma uma configuração que deve ser eliminada pelas defesas dos seus próprios membros. A família com patologia autoimune segue o roteiro estabelecido pelos atendimentos aos parâmetros cognitivos e afetivos, segundo a lógica dada pela convivência com o algoritmo. De maneira que o procedimento da internet não condiz com os componentes presentes no contexto da célula máter. Já aqui, no caso desse podcast, faremos um longo caminho para seguir a jornada em que serão encontrados um primeiro aceno, antecedendo 65 áudios, finalizados por um apêndice que encerra o percurso. Os vários áudios têm a duração no entorno de 10 minutos, dando indicações que contemplam os elementos que me parecem fundamentais para que haja uma formalização e formação da escuta clínica, a qual se volta para o psicanalítico qualificativo da psicanálise. Essa via criada pela demanda dos psicanalistas tem como marca escrita em seu frontispício o termo que indica a existência de uma isologia, termo criado para dar conta do que transita pela filogenia e pela ontologia. Para conseguir tal propósito, eu mostro uma linha de referência para o trabalho que dará contornos específicos acerca da trama narrativa que formalizou a psicanálise, a constituindo e a organizando nessa invenção freudiana, fazendo uso de recursos variados, como se encontrasse o psicanalítico no residual de outras formas de pensamento. A principal dessas formas foi e é a literatura, sempre perpassando os caminhos estabelecidos por autores da antiguidade, como é o caso de Sófocles, com Édipo Rei, e outros mais recentes, tendo como referencial Dostoiévski, tomando aí como referência os irmãos Karamazov, a arte da escultura, com Moisés, de Miguel Ângelo, 1515, e a pintura Santana, a Virgem e o Menino, de Leonardo da Vinci, 1513. Também foram contempladas essas partes, mas sempre proporcionando interpretações que abriram as frestas para se ver o que decorria da experiência clínica que estava sendo constituída por Freud e pelos seus primeiros colegas de jornada. Depois de Freud, outros psicanalistas trouxeram contribuições dessa natureza, procurando ver, além dos clássicos já mencionados, como é o caso de Jacques Lacan, cuja narrativa foi até a expressiva literatura de James Joyce, a partir do seu genial Ulisses. É algo que leva os psicanalistas a procurar nessa literatura irlandesa aspectos fundamentais, até mesmo visitando os traços que antecederam, os quais sinalizam as autorias que advieram do Odisseu e Ilíade de Homero, passando pela Eneida de Virgílio e chegando à obra As Lusíadas de Camões. São elementos que foram usados para estabelecer o psicanalítico e, assim, inventar a psicanálise. Outro caso está em se acolher recursos que aproximam a psicanálise de certas alegorias ou invenções simbólicas que falam de mundos originários dos seres humanos, tal como o descrito por Freud
como a Horda Primeva, Totem e Tabu, 1913. Aí nasce o princípio de que sempre haverá o surgimento de uma horda, mesmo em qualquer reunião fortuita. Por fim, os recursos usados por Freud, no que concerne aos fundamentos filosóficos, nos leva ao contato com escritos de Kant, Schopenhauer, passando pelas hostes de Santo Agostinho e Søren Kierkegaard, além de outros. São residuais que foram trazidos por Freud, fazendo os contornos para que a psicanálise esteja realizando o qualificativo do psicanalítico. Por fim, vamos seguir usando um termo que advém da matemática, os círculos de Euler, sobre o tema da interseção com várias áreas, mas guardando o espaço de cada uma. Para melhor dimensionar tais recursos, é preciso que realizemos uma travessia pela condição, que advém da prática com o psicanalítico, segundo a qual sustenta a condição de formar interseções com esses ambientes referidos, sempre guardando o espaço que as especificam segundo os objetos que trata.